Pai, abençoa, Senhor, o pastor Nivaldo. Abençoa, Senhor, a sua casa e abençoa a todos que estão aqui. Cada um funcionário, Senhor, cada uma funcionária. Abençoa na produção, abençoa na administração. Pai, fica conosco, nos abençoa. Eu quero sair daqui saciado com a tua palavra. Eu quero sair daqui saciado com os louvores que eu creio. O Senhor vai, ó Pai, receber esse louvor e vai transformar em bênção para a nossa vida. Fala conosco, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu sinto a presença do Senhor. Você pode aplaudir esse Deus que tudo pode? Santo, Santo és o Espírito Santo. Queremos ser cheios da tua glória. Vem sobre nós. Tu provês o fogo e o sacrifício sou. Tu provês Espírito, eu me abro por inteiro.
voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, onde eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Voltará para nos buscar, aleluia. Essa voz declare: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só você que crê na vida de Jesus, declare: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, onde eu sei que vives estás, um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Quero convidar você a levantar sua mão mais alto que você puder, dar uma salva de palmas ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o Espírito Santo. Posso falar a palavra para o pastor nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Graça e paz para vocês. Estamos sim, muito felizes. Está começando o segundo mês do ano 2024, a presença do Pai. Isso é muito importante, porque tudo que nós iniciamos na presença dele, com certeza você pode declarar a sua vitória no final. Porque nós cremos que buscar em primeiro o reino de Deus é a melhor decisão que o ser poderia tomar. Porque o capítulo de Mateus 6:33, ele vai se cumprir: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você tem essa atitude de buscar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que Ele vai acrescentar tudo aquilo que nós necessitamos. Mas a palavra de hoje que nós vamos estar ministrando aos nossos corações é cada dia melhorando. Fala comigo assim: cada dia, fala com autoridade, cada dia melhorando e não piorando. Amém? Então, se você entender o propósito de cada dia que Deus nos dá a oportunidade de viver, essa oportunidade não é para nos piorarmos, é para melhorarmos diante dele. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. É uma passagem conhecida e eu acredito que você já ouviu falar várias vezes.
Eu acredito que você já ouviu várias vezes essa passagem de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue e ela não aproveitava os dias de vida que Deus dava, procurava recursos humanos, mas no dia que ela parou, ouviu falar de Jesus e pensou que ela tinha a oportunidade de mudar a história dela, ela aproveitou aquele dia e passou a entender que cada dia nós temos que melhorar e não piorar. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 28. Eu gostaria muito que você entendesse. Olha a atitude dessa mulher, que ela entendeu o propósito daquela oportunidade que Deus estava colocando diante dela. Versículo 27, para você entender. Marcos 5, 27 e o 28. Nós vamos só ler esses dois versículos, nós ganhamos tempo. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Vou repetir para você entender. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Praticar é atitude nossa. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Olha o versículo 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Feche os olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor está nos concedendo. E como nós falamos, ó Pai, cada dia nós devemos melhorar e não nos piorar. Assim eu entrego a tua palavra que foi lida e te peço que neste momento o Senhor derrama uma unção de discernimento aos nossos corações, para nós discernirmos, ó Pai, o que é bom para nós. Assim eu oro e entrego a tua palavra nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus. Vamos compartilhar um pouco a palavra do Senhor. E dentro desses dois versículos que nós lemos em Marcos 5, versículo 27 e 28, nós vamos encontrar aqui 3 ferramentas para que nós possamos exercitá-las, usá-las, para nós melhorar cada dia, o nosso dia, a nossa vida. Eu gostaria que você entendesse o propósito dessas 3 ferramentas que o Senhor nos entregou em nossas mãos. E eu acredito que todos que estão aqui nesta manhã nos ouvindo, você já tem essas 3 ferramentas, porque o Senhor te entregou nas suas mãos. E ferramentas, quando ela é entregue, é para ser usada, não é para ser guardada. Porque quando você usa o benefício que Deus te entregou nas suas mãos, você vai usá-la para beneficiar a você mesmo. E beneficiando a você mesmo, com certeza o seu dia sempre vai estar melhorando e nunca vai estar piorando. Então eu gostaria que você entendesse e falasse comigo assim: fé. Vamos controlar de fé. Eu tenho. Quem tem fé que diga amém. Então todos nós temos fé, ok? Diga assim: crer. Eu creio. Todos creem em Jesus, que diga amém. Então diga assim: confiança. Você confia em Jesus? Então diga fé, crer e confiar. Então essas 3 ferramentas todos nós temos. Agora, usá-la, nós devemos usar para que você possa alcançar os propósitos que você tem diante de Deus, e também você pode usar para provocar a mudança da sua vida. Observe bem que o capítulo de Marcos 5,
do versículo 27 ao 32, vai narrar a história dessa mulher. E a história dessa mulher não é tão distante da nossa vida. O único problema que vai separar a história dela com a minha história, com a sua história, é que ela tinha uma enfermidade que ela procurou todos os recursos humanos para resolver o problema dela. Eu acredito que a atitude que ela tomou no início desses 12 anos de sofrimento é a mesma atitude que nós tomamos quando nós estamos passando por algumas circunstâncias negativas. Nós procuramos primeiramente os recursos humanos. Aí que está uma questão que nós poderíamos rever, porque todas as vezes que acontecer algo de ruim, que vai piorar o nosso dia, nós deveríamos buscar os recursos não em homens, mas em Deus. A nossa fé é uma ferramenta que o Senhor nos entregou em nossas mãos, e através da nossa fé nós podemos todas as coisas, porque o próprio escritor de Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza, a convicção daquilo que não se vê. Aí que nós entendemos. E se você for para João capítulo 11, versículo 40, Jesus vai dizer para as duas irmãs, Marta e Maria: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Se você for para Salmos 37, versículo 5, ele vai dizer assim: confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então fé, crer e esperança, confiar, está na palavra. E se está na palavra, é porque vai acontecer. Esta mulher de Marcos capítulo 5, ela era reconhecida como a mulher de fluxo de sangue. E se você for para Levítico 15, no 33 em diante, você vai ver que existia uma lei que todas as mulheres que tinham o fluxo de sangue era considerada imunda. E considerado-se imunda, estava isolada da sociedade. Se estava isolada da sociedade, era reconhecido como uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa que não era valorizada. Aos olhos humanos, todos nós, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós somos isolados, nós somos abandonados pela sociedade, principalmente dentro do contexto igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou dando essa volta todinha para você entender que esta mulher, ela não tinha nome. Para começar, ela era reconhecida como mulher de fluxo de sangue. Ela não tinha uma identidade. Eu estou dando essa volta toda para você entender que essa mulher, ela não tinha expectativa de vida mais. Essa mulher, ela não tinha mais esperança em nada. Essa mulher passou a viver uma vida sem qualquer motivo de viver. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela deu um start na vida dela. Start é o nome da nossa igreja, mas start é recomeçar. Então, quando você entender que você pode recomeçar aquilo que está dando errado na sua vida, você vai mudar, você vai dar um start. Opa, eu posso melhorar cada dia mais. Quem me entende, diga amém. Então essa mulher, no versículo 27, nós lemos que ela ouviu falar de Jesus. Então, se ela passou a ouvir falar de Jesus, ela vai ouvir coisas que vai edificar a vida dela. Então, quando você passa a ouvir algo que vai edificar a sua vida, isso vai gerar uma motivação para você mudar a história do dia a dia que você está vivendo. E ela passou a ouvir falar de Jesus. Então você vai interpretar algo comigo agora. Se Jesus tem coisa boa, é porque ela ouviu coisa boa.
E se ela ouviu falar de Jesus, é porque alguém tomou a atitude de levar a palavra de Jesus até ela. E se ela ouviu falar de Jesus, ela vai entender algo que vai mudar a história da vida dela. Porque quando você passa a ouvir falar de Jesus, você não está ouvindo falar de qualquer uma pessoa. Você está ouvindo falar de uma pessoa que pode mudar a sua história. Quem me entende, diga amém. Agora, a história dessa mulher era de fracassada, a história dessa mulher era derrotada, a história dessa mulher era uma mulher isolada, a história dessa mulher era uma história que não tinha nome, ela não tinha paternidade espiritual, porque ela estava abandonada, ela estava no lugar chamado Arraial dos Abandonados, porque ela era imunda pela sociedade, pela lei. Agora, quando ela passou a ouvir falar de Jesus, eu entendo que essa mulher passou a ouvir o quê? Jesus pode me curar, Jesus pode mudar a minha história, Jesus pode dar um start na minha vida. Entenda, por favor, o que eu estou dizendo para você. Ouvir falar de Jesus, todos nós ouvimos. Ouvir falar de Jesus, você vai ouvir coisas boas. Eu falo de Jesus porque Ele mudou a minha história. Eu falo de Jesus porque Ele me curou. Eu falo de Jesus porque Ele transformou a minha vida. Então essa mulher ouviu falar de Jesus. Então eu entendo que ela ouviu falar que Jesus ressuscita mortos. O homem que ressuscita mortos não pode me curar. Eu entendo que essa mulher ouviu falar que Jesus deu audição ao surdo. O homem que dá audição ao surdo não pode me curar. Então eu entendo que ela agora tem uma atitude a tomar. Ou eu permaneço na mesma circunstância da minha vida, já vai para 12 anos que eu estou no sofrimento, eu mudo a minha história através de Jesus ou não. Agora, ouvir, todos nós ouvimos. Tomar atitude não é para qualquer um. Tomar atitude de mudança de vida não é para qualquer um. Tomar atitude de vida é para quem tem fé. Com a minha fé, eu posso tomar uma atitude, porque fé é autoridade, fé é poder, e quem tem poder pode todas as coisas. Quem tem fé aqui, diga amém. Quem tem fé, diga amém. Então diga assim: eu tenho fé, eu tenho um poder. Agora, o poder sem utilizar não tem poder nenhum. Então essa mulher agora, ela coloca a fé dela em ação. Eu ouvi, eu vou tomar uma atitude. Agora, qual é a atitude que ela vai tomar? Fique comigo aqui, por favor. Qual é a atitude que essa mulher vai tomar? Primeiro ela vai pensar. No versículo 27, ela ouviu falar de um homem que poderia mudar a história dela. Eu imagino, a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha. Você conhece a história, eu não quero trazer a história para você, eu quero trazer para você o conteúdo por trás da história dela. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha, procurando os melhores médicos, indo a pior. Por isso que eu falo para você, cada dia melhorando e não piorando. Essa mulher gastou tudo que ela tinha, e cada dia piorando. Quem está comigo, diga amém. Agora, por que piorando? Porque ela procurou recurso humano. Por que estava piorando? Porque ela estava procurando resolver o problema dela, a circunstância humana. Mas no dia que ela ouve falar de Jeová Rafa, o médico dos médicos, a história muda. Porque Ele é o nosso médico, sim ou não? Ele é o nosso advogado, sim ou não? Ele é o nosso juiz, sim ou não? Então, quando ela procura um verdadeiro médico, agora a coisa vai mudar. Só que ela ouve e ela vai pensar. Porque você ouvir e tomar uma atitude sem pensar, você pode destruir tudo aquilo que você construiu, querido. É por isso que é necessário que você ouvir e você pensar. Nem tudo que você ouve vai trazer benefício para você. Nem tudo que as pessoas falam para você, você tem que agir sem pensar. Porque se você ouvir algo e agir sem pensar,
você vai agir pela emoção, você vai agir no desespero, você vai agir por conta própria. Então, quando você ouvir algo, pensa bem, para primeiro para analisar se aquilo que você está ouvindo vai edificar você ou não. Pensa bem no que você está ouvindo, porque o que você está ouvindo vai melhorar o seu dia, então pratica. Vai piorar o seu dia, não pratica. Pensa primeiro, porque essa mulher ouviu falar de Jesus, né? E no versículo 28 ela pensou: se eu tão somente tocar no manto dele, eu ficarei curado. Olha o crer. Primeiro ela ouve e dá um start na vida, na fé dela. Depois ela vai ouvir. O que ela ouviu, ela vai pensar. Por que pensar? Raciocina comigo aqui agora. Por que pensar? Porque ela estava presa. Presa em quê? Não na enfermidade. Enfermidade, um sopro de Jesus curava ela. Ela estava presa em quê? Na lei. Era lei. Ela não podia sair da onde que ela estava. Levítico fala isso claramente. Ela tinha que cumprir a lei. Agora ela vai pensar: poxa, eu ouvi falar de Jesus, mas a lei diz que eu não posso sair da onde eu estou. A lei diz que se eu sair eu posso ser apedrejada. A lei diz que se eu me revelar quem eu sou, eu posso morrer apedrejada. Por isso que ela pensou. Por isso que eu falo para você: nem tudo que você ouve, você tem que praticar. Nem tudo que você está ouvindo do seu amigo, do seu pai, do seu companheiro, ou de quem seja que você está ouvindo, vai edificar a sua vida. Então ela vai pensar primeiro, porque ela está presa na lei. E a lei condenava ela. A lei apedrejaria ela. A lei iria levar ela para uma situação que ela tinha que tomar uma atitude. Ela tem fé, ok? Quem tem fé, toma atitude. Atitude para melhorar, não para piorar. Agora, ela vai pensar. Qual o pensamento dela? Poxa, 12 anos sofrendo. Gastei tudo que eu tinha. E nada melhorou, só piorou. Eu tenho a oportunidade agora de tomar uma atitude. Eu ouvi falar dele, de Jesus. Eu ouvi falar que ele ressuscita mortos. Eu ouvi falar que ele dá vida aos mortos. Ele levanta paralítico, ele faz paralítico andar. Esse camarada chamado Jesus pode mudar a minha história. Mas deixa eu pensar primeiro. Eu estou preso na lei. Eu posso morrer apedrejado. Se eu sair de onde eu estou e ir até ele, alguém pode me reconhecer e me apedrejar. Então o que ela vai fazer agora? Ou confia ou não confia. Ela pensou e creu: se eu apenas tocar no manto dele, eu ficarei sarado. Isso é crer. Jesus disse em João 11:40: quem crê vê a glória de Deus. E agora ela vai tomar uma atitude: eu vou confiar. Em outra linguagem, eu vou dar um voto de confiança para Jesus. No dia que você dá um voto de confiança para Jesus, você está se encaixando em Salmo 37, no versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O caminho que ela estava só levou ela a piorar. O caminho que ela viveu no período de 12 anos, ela viveu a vida toda retrocedendo. Agora ela vai tomar uma atitude de confiança. Ela sai de onde que ela está. Olha a importância de pensar, querido. Ela cria uma estratégia. Porque todos nós que pensamos, criamos uma estratégia. Eu ouvi, ele pode mudar a minha história. Agora eu tenho que pensar: como que eu vou até ele? Ela vai criar
uma estratégia de confiança. O que ela faz? Eu não vou pela frente, porque se eu for pela frente, eu corro o risco de ser reconhecido e ser apedrejada. Mas eu vou por trás. E quando ela chega por trás, ela já tem todo o planejamento criado para romper a multidão. E quando você rompe a multidão, você chega até Jesus. Olha que coisa importante. A Bíblia é interpretada por detalhes. Ela não tinha só a barreira chamada fluxo de sangue. Ela tinha uma multidão para chegar até Jesus. Então o que ela faz? Ela ouve, toma atitude de fé. Ela pensa e passa a crer. Se apenas tocar é suficiente. Agora ela tem que confiar. Ela vai por trás da multidão. Ela vai romper a multidão. Ela chega até Jesus. Quando você chega até Jesus, o inferno treme, o inferno estremece, porque o diabo sabe que quando você chega até Jesus, ele vai mudar o seu passado. O diabo sabe que quando você chega até Jesus, as coisas mudam. O diabo sabe que quando você chega até Jesus, agora sim, o passado ela viveu nas garras dele, o presente e o futuro está nas mãos de Jesus. Então quando você entender essas coisas, que você tem fé, você pode mudar a história da sua vida. Quando você agir por crer, eu creio. Então se eu creio, eu vou confiar. E se eu confio, eu entrego nas mãos dele. E ela vai agora fazer o quê? Tocar no manto de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Ela vai tocar no manto de Jesus. Olha só a importância de entender. Quem vive pela lei, olha, entende, por favor. Quem vive pela lei quer se aparecer. Quem vive pela graça não precisa aparecer. É só tocar no manto. Porque ele já é a graça. E a graça que basta. Paulo ora 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne dele. O que Deus fala assim? Paulo, a minha graça é suficiente para você. E ela vai tocar no manto. Olha o que a fé faz na vida de uma pessoa. Olha o crer transforma a pessoa. Olha a confiança que muda quando você confia. Ela toca em Jesus. Quando ela analisa a Bíblia, você vê. Quando ela toca em Jesus, ela sente primeiro que foi curado. Depois Jesus vai sentir que saiu dele poder. Olha a importância. Jesus poderia sentir primeiro o toque, mas ela sente primeiro que Jesus. Quando ela toca, ela sente que a hemorragia cessa, está curada. Depois Jesus vai falar assim: epa, alguém me tocou. Senhor, todos ao seu redor te apertam. Não, esse toque foi um toque diferente. Porque quando você age pela fé, quando você age no seu crer, quando você confia, você toca em Jesus diferente. Você não toca por interesse. Você toca em Jesus porque você tem a fé, você crê e você confia. E Jesus vai falar assim: este toque foi diferente. É sinal que a multidão estava tocando em Jesus por interesse. Ela não, ela tocou diferente. E depois que Jesus fala assim: olha, alguém me tocou. E a Bíblia diz claramente que ela agora tem que confiar mais ainda, que ela vai ter que se revelar quem ela era. E ela conta a vida dela todinha para Jesus. Era assim, 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 assim. Está na Bíblia que eu digo para você. Agora, encerrando para você entender, eu não tenho mais tempo. Jesus olha para ela e fala assim: olha aqui para você entender. Ela não tinha nome, ela não tinha paternidade, ela só tinha tristeza, como muitos estão vivendo hoje só debaixo de tristeza. Ela só tinha angústia, como muitos estão vivendo debaixo de angústia. Ela só tinha depressão, como muitos estão vivendo debaixo de depressão. Ela não tinha mais prazer de viver, como muitos estão vivendo hoje, que ele não tem mais prazer de viver. E Jesus olha para ela e fala assim: filha. Você sabe o que isso significa no mundo espiritual?
Todo mundo reconhecia ela como mulher do fruto de sangue. Jesus fala assim: filha. Jesus reconhece ela como filha. Agora você não é mais a mulher de fruto de sangue. Agora você não é mais a mulher derrotada, a mulher perdida, a mulher abandonada. Agora você é minha filha. E quem é minha filha é co-herdeiro comigo. E quem é co-herdeiro comigo é herdeiro de tudo. Jesus fala assim: vai, porque a tua fé te salva. 12 anos, cada dia piorando. Mas quando se encontra com Jesus, cada dia melhorando. É isso que pode acontecer com você a partir de hoje. Depende só de você. Se o seu dia só está piorando, dá um start na sua vida. Age pela fé. Não fica praticando o que as pessoas te falam todos os dias. Pensa primeiro se o que você está ouvindo está edificando a sua vida. Se não está edificando, ouve Jesus. E depois creia, confia que Ele tudo pode na sua vida. Quem me entendeu, diga amém. A história sua de 2023 não pode ser a mesma história de 2024. A história dessa mulher, 12 anos, foi a mesma. Mas no dia que ela teve fé, no dia que ela creu, no dia que ela confiou, os anos da vida dela nunca mais foi o mesmo. Porque quem crê, quem tem fé, quem confia em Jesus, cada dia melhorando. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão. Olha nos olhos e fala assim: meu irmão, cada dia melhorando. Amém? Não piorando, por favor. Fique em pé. Nós vamos orar. Coloca a mão no alto do teu coração. Fecha os olhos. Eu não sei como foi a sua quinta-feira. Se ela foi uma quinta de fracasso, de perca, de derrota, mas a sua sexta-feira pode melhorar. Só depende de você. Começa a exercitar a sua fé. Começa a crer, começa a confiar. Você já ouviu falar de Jesus? Quem ouve falar de Jesus só ouve coisa boa. Mas pensa primeiro como essa mulher pensou, e passa a agir naquilo que edifica a sua vida. Pai, eu sou grato ao Senhor por essa palavra ministrada essa manhã. Assim como essa mulher, o pai de Marcos capítulo 5, era reconhecido como mulher do fruto de sangue. Assim, ó Pai, tem muitos que estão vivendo debaixo de um jugo da lei. Tem muitos vivendo, ó Pai, debaixo de um sistema de angústia, de tristeza, de depressão. Mas eu profetizo que nesta manhã, ó Pai, se nós agimos pela fé, se nós cremos no Senhor, se nós confiarmos mais no Senhor, o nosso dia será melhor do que ontem. Porque cada dia melhorando e não piorando. Assim eu encerro, ó Pai, essa palavra orando pelos teus filhos. Filhos, ó Pai amado, que muitas vezes não é reconhecido pelos homens, mas são reconhecidos pelo Senhor. Como eu sempre falo, ó Pai, os nossos erros não vai nos desqualificar como filho. Filho é para sempre. Não existe ex-filho, filho é para sempre, ó Pai. Mas eu oro, ó Pai amado, para que todos os meus irmãos, cada dia melhorando e não piorando. Assim eu oro e agradeço o Senhor por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode abençoar o povo. Amém. Levante suas mãos para o Pai. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo que intercede por nós e permaneça em nós, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus abençoe, que 2024 seja o melhor ano da sua vida, sempre melhorando e nunca piorando. Que Deus abençoe a sua vida.